Ela é uma festa comemorada em diversos países do mundo e a maioria das pessoas ainda desconhece as suas origens, e eu estarei trazendo aqui para todos vocês as origens desta festa, a festa do Halloween. O Halloween, também chamado de o Dia das Bruxas, é uma festa mundialmente conhecida por centenas de países mundo afora, porém muitos desconhecem as suas origens antigas, pagãs e ocultas, que vieram aí de um povo antigo da Europa, e foi pensando no feriado do Dia das Bruxas chegando no dia 31 de outubro que eu trago antecipadamente para todos vocês do canal Mistérios de Elohim as origens antigas do Halloween, a verdade oculta a respeito desta festa. Por isso eu peço que deixe os seus likes, os seus comentários e fiquem com mais este vídeo do canal. O Halloween, também conhecido como All Hallows Eve ou All Saints Eve, é uma celebração observada em muitos países em 31 de outubro, que é a véspera da festa católica ocidental do Dia de Todos os Santos. Ela começa a observância aí de All Hallow Tide, o período do ano litúrgico dedicado à lembrança dos mortos, incluindo principalmente os santos, os mártires da Igreja Católica, os fiéis falecidos. Acredita-se que muitas das tradições do Halloween foram influenciadas pelos festivais celtas da colheita, particularmente o festival gaélico de Samhain, que se acredita ter raízes pagãs. Muitos sugerem que o Samhain pode ter sido catolizado como o Dia de Todos os Santos, junto com a véspera pela Igreja Católica Antiga. Outros acadêmicos acreditam que o Halloween começou apenas como um feriado católico, sendo a vigília do Dia de Todos os Santos. Comemorados na Irlanda e na Escócia durante séculos, os imigrantes irlandeses e escoceses levaram muitos costumes de Halloween para a América do Norte no século XIX, e depois, através da influência americana, vários costumes de Halloween se espalharam para outros países no final do século XX e início do século XXI. As características do Halloween incluem principalmente os famosos doces ou travessuras e também fantasias aí com diversos personagens aí de diversas mitologias e também, obviamente, as próprias bruxas, as múmias e diferentes tipos aí de criaturas místicas. E também as famosas abóboras ou nabos em lanternas de abóbora, acender fogueiras também é muito comum, balançar maçãs, fazerem jogos de adivinhação, pregar peças uns nos outros, visitar atrações aí assombradas e fantasmagóricas, contando histórias assustadoras uns para os outros e também assistindo filmes de terror ou com uma temática de Halloween. Algumas pessoas praticam as observâncias aí católicas da véspera de Todos os Santos, incluindo assistir aos cultos da Igreja Católica e acender velas nos túmulos dos mortos, embora seja uma celebração secular para todos. Alguns cristãos católicos, historicamente, se abstinham ali de carne na véspera de Todos os Santos, uma tradição refletida no consumo de certos alimentos vegetarianos neste dia de vigília, incluindo maçãs pequenas e também batata, bolos e etc. Falando um pouco a respeito da etimologia do termo Halloween, a palavra Halloween ou Halloween, Noite dos Santos, é de origem católica e é um termo equivalente ao All Hallows Eve, e é atestado no inglês antigo. A palavra Halloween vem da forma escocesa de All Hallows Eve, a noite anterior ao Dia de Todos os Santos,
Even é o termo escocês para véspera ou noite e é contratado para o in ou an. All Hallows Even tornou-se o Halloween. Ou seja, Halloween significa Noite de Todos os Santos. Agora sobre as origens e a história do Halloween. Já é um consenso para os estudiosos que ambas as tribos celtas quanto as tribos germânicas, ambos os povos praticavam e comemoravam a festa do Halloween na antiguidade. Acredita-se que os costumes atuais do Halloween tenham sido influenciados pelos costumes e crenças populares dos países de língua celta, alguns dos quais se acredita terem raízes totalmente pagãs. O especialista em folclore celta e também outros folclores da Europa, Jack Santino, ele escreve que havia em toda a Irlanda uma trégua incômoda existente entre costumes e crenças associados ao catolicismo e aquelas que eram associadas às religiões que eram irlandesas antes da chegada do cristianismo católico. As origens dos costumes do Halloween estão normalmente ligadas ao festival gaélico de Samhain. O Samhain é um dos quartos de dia do calendário gaélico medieval e foi celebrado de 31 de outubro a 1º de novembro na Irlanda, Escócia e Ilha de Man. Um festival semelhante foi realizado pelos celtas britânicos, chamado aí pelo nome de Calan Gaeaf, no país de Gales, Calam Gaeaf na Cornúlia e Calam Gaeaf na Bretanha, um nome que significa primeiro dia de inverno. Para os celtas, o dia terminava e começava ao pôr do sol. Assim, o festival começa na noite anterior a 1º de novembro, segundo os cálculos modernos. Samhain é mencionado em algumas das primeiras literaturas irlandesas. Os nomes foram usados por historiadores para se referir aos costumes celtas do Halloween até o século XIX e ainda são os nomes gaélicos e galeses para o Halloween. O Samhain marcava o fim da época da colheita e o início do inverno, ou a metade mais escura do ano. Foi visto como um momento liminar quando a fronteira entre este mundo e o outro mundo diminuiu. Isso significava que os Awasi, os espíritos ou fadas, poderiam vir mais facilmente a este mundo e eram particularmente mais ativos. Grande parte dos cristãos eles não comemoram o Halloween por conta disso, por conta que acredita-se que vários espíritos aí, isto é, na visão cristã, demônios, eles acabam ficando mais fortes aí nesta época de Halloween, porque acredita-se que este festival os incita a aparecerem mais. A maioria dos estudiosos vê esses espíritos como versões degradadas de antigas divindades aí dos antigos celtas, cujo poder permaneceu ativo nas mentes das pessoas, mesmo depois de terem sido oficialmente substituídos por crenças religiosas posteriores. Eles eram respeitados e temidos como indivíduos frequentemente invocando a proteção de Deus quando se aproximavam às suas casas. No Samhain, os Awasi foram apaziguados para garantir que as pessoas e o gado sobrevivessem ao inverno. Oferendas de comida e bebida ou porções das colheitas eram deixadas do lado de fora para eles. Dizia-se também que as almas dos mortos revisitavam suas casas em busca de hospitalidade. Foram colocados lugares à mesa de jantar e perto do fogo para recebê-los. A crença de que as almas dos mortos voltam para casa em uma noite do ano e devem ser apaziguadas parece ter origens antigas e é encontrada em muitas culturas. Na Irlanda do século XIX, velas eram acesas e orações eram formalmente oferecidas pelas almas dos mortos. Depois disso, começavam a comida, a bebida e os jogos.
Em toda a Irlanda e na Grã-Bretanha, especialmente nas regiões de língua celta, as festividades domésticas incluíam rituais de adivinhação e jogos, bruxaria, destinados a prever aí o futuro de alguém, especialmente no que diz respeito à morte e ao casamento. Maçãs e nozes eram frequentemente usadas e os costumes incluíam balançar maçãs, asas, nozes, vidência ou olhar no espelho, despejar chumbo derretido ou claras de ovo na água, interpretação de sonhos e outras coisas relacionadas. Fogueiras, especialmente, foram acesas e houve rituais envolvendo-as. Suas chamas, fumaças e cinzas foram consideradas como tendo poderes protetores e purificadores. Em alguns lugares, tochas acesas na fogueira eram carregadas no sentido do sol ao redor de casas e campos para protegê-los. Sugere-se que os fogos eram uma espécie de magia imitativa ou simpática. Eles imitavam o sol e impediam a decadência e a escuridão do inverno. Eles também eram usados para adivinhação, feitiçaria e para afastar alguns espíritos malignos. Na Escócia, essas fogueiras e jogos de adivinhação foram proibidos pelos anciões aí da igreja e algumas paróquias aí, todas aí de origem católica. No país de Gales, fogueiras também foram acesas para evitar que as almas dos mortos caíssem na terra. Mais tarde, essas fogueiras afastaram aí espíritos imundos. Pelo menos desde o século XVI, o festival incluía mumming e disfarce na Irlanda, Escócia, Ilha de Man e País de Gales. Isso envolvia pessoas indo de casa em casa fantasiadas ou disfarçadas, geralmente recitando versos ou canções em troca de comida. Pode ter sido originalmente uma tradição pela qual as pessoas personificavam aí os espíritos antigos ou as almas dos mortos e recebiam oferendas em seu nome, semelhante aí ao souling. Acredita-se também que personificar esses seres ou usar um disfarce protegia-se deles. Em partes do sul da Irlanda, os disfarces incluíam um cavalo de pau, um homem vestido com larbachan, égua branca. Conduzia-se os jovens de casa em casa recitando versos, alguns dos quais tinham conotações muito pagãs em troca de comida. Se a família doasse alimentos, poderia esperar boa sorte do Muc Ola. Não fazer isso traria infortúnio. Na Escócia, os jovens iam de casa em casa com os rostos mascarados, pintados ou enegrecidos, muitas vezes ameaçando fazer travessuras se não fossem bem-vindos. Todas essas práticas são comemoradas no Halloween, e o Halloween ele não é muito bem visto aí por várias pessoas por uma série de motivos que já foram até mesmo ditos desde agora, por conta do paganismo muito forte e envolvimento com espíritos malignos, crenças antigas, adivinhações, bruxarias e rituais. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado das origens pagãs e ocultas da festa do Halloween. Se ficaram curiosos para mais vídeos semelhantes, é só comentar que eu estarei trazendo para todos vocês vídeos com temas similares aqui no canal Mistérios de Elohim. Por isso, eu peço a todos que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar com aquelas pessoas que não conhecem as origens verdadeiras do Halloween. Dito isso, fiquem todos com Deus.